Pai, nós te louvamos e te agradecemos porque esse é o dia que o Senhor deu para nós. As tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida nesta manhã e nós te agradecemos e te louvamos, pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta manhã, que a tua graça seja renovadora na nossa vida. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo o que somos, tudo o que temos, entregamos a Ti, consagramos ao Senhor todo o nosso ser e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração de maneira poderosa. Em nome do Senhor Jesus eu oro e eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor sempre ouve as nossas orações. Amém. Amém. Amigos, o tema hoje é tribulações. Nós vamos falar sobre tribulações. Responda para mim, quando você enfrenta tribulações, como é que você reage? Escreva para mim, quando você enfrenta tribulações, como é que você reage? Escreva para mim, turma aí do Facebook e no Instagram também, todos vocês, escrevam para mim. Quando você está enfrentando tribulações, você está enfrentando uma tribulação? Como é que você tem reagido? Como é que você reage diante das lutas, das tribulações? A Vandete escreveu, eu choro. O Paulo disse, eu oro. A Jaque disse, eu choro aos pés do Senhor. Vamos lá, escrevam. A Mônica disse, eu fico em silêncio. Soraya, peço sabedoria a Deus para resolver o problema. A Malu diz que chora. A Ana e o Kiko, oro e peço ajuda em oração. A Cici disse, hoje eu vou orar, estou enfrentando. A Yuceia disse, oro mais ainda. A Márcia, corro para a presença do Senhor. Eu vou ler aqui, ouvindo louvores, orando mais, buscando mais ao Senhor. Orar sem cessar sempre. A Fátima nervosa, choro, vou orar. Choro aos pés do Pai, reforço as orações. Estou aqui lendo, depende, às vezes tenho força e às vezes desmorono. Fico nervosa. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. A Sheila Fonseca disse que ora ainda mais. A Eliana Santos ora. Marisa colocou, procuro ficar mais perto de Jesus. Me jogo aos pés, me jogo nas mãos do Senhor. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Clamo em silêncio, procuro amigos, joelhos no chão. Às vezes perco a paz, mas peço a direção de Jesus, disse o Carlos Alberto. Choro, muitas vezes irritada e fragilizada. Estou lendo aqui o que vocês estão escrevendo. Mas vamos lá, vamos conversar. Bom, uma outra pergunta que eu faço a vocês aqui nessa manhã. Essa você não precisa me responder aqui nessa transmissão, mas você responda para você mesmo. Fazendo uma retrospectiva da nossa vida, da sua vida, olhando para o passado. Quantos de nós, por mais que oramos, que jejuamos, que cumprimos todos os nossos votos religiosos, que tenhamos sido cautelosos e precavidos, chegamos no dia de hoje sem acidentes, sem doenças, sem problemas, tribulações, lutas e adversidades? Vou repetir. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida, olhando para trás, se nós fizermos esse exercício hoje, quantos de nós, por mais que nós oramos, que jejuamos, que cumprimos todos os votos religiosos, que tenhamos sido precavidos, cautelosos, chegamos no dia de hoje sem doença, sem problemas, sem acidentes, sem lutas na vida? Com certeza ninguém, gente. Com certeza ninguém.
O fato de você ser de Jesus, ter entregado a sua vida ao Senhor, isso não te blinda dos problemas dessa vida. Todos nós já enfrentamos dificuldades na vida e enfrentaremos. E olhando para o futuro, gente, todos nós teremos acidentes, doenças, problemas, dificuldades, tribulações, adversidades, enfim. A nossa vida futura, ela é muito parecida com a nossa vida passada. Geralmente, muitos crentes, eles não gostam da possibilidade de olhar para o futuro com o mesmo realismo que eles olham para o passado. Não gostam. E então eles acabam fazendo o quê? Eles acabam negando o seu passado. E em relação ao futuro, eles dizem o seguinte, eles usam aqueles chavões. Deixa a vida acontecer, porque no final vai dar tudo certo. É assim que muitos fazem. Ou seja, escondem-se atrás de chavões e de falsas esperanças, que são ilusões. Meus amigos, a vida é dinâmica. A vida é dinâmica, a vida ela é cheia de problemas e também vitórias, dificuldades e conquistas. A vida é assim, tem essa dinâmica. Há momentos que você vai se sentir seguro de andar com Deus. E você vai dizer como Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas surgirão momentos na sua vida que você vai ter dúvidas, inseguranças, incertezas. E você também vai dizer como Davi. Você vai dizer lá como ele disse no Salmo 42, versículo 9: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Por que eu ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Você percebe, gente? É assim, a dinâmica da vida é assim. Há momentos na vida que nós estamos cheios de planos, de sonhos, de projetos. Mas há momentos que nós estamos desesperados e sem esperança. A vida, ela não é uma lógica matemática. 1 mais 1 igual a 2. A vida não é assim. A nossa vida, gente, é um campo aberto, em que surgirão problemas e dificuldades, mas também conquistas e vitórias. E mesmo não sabendo o que vai acontecer no futuro, gente, mesmo a gente não sabendo o que vai acontecer no futuro, a vantagem de servirmos a Deus é saber que Ele nunca vai nos abandonar na estrada da vida. Isso é muito bom a gente saber. Ele sempre estará conosco em todos os momentos da vida. Nesse texto que nós lemos, o texto que a gente leu aqui, quer dizer, desculpa, né? Eu só anotei para vocês, marquei, nós não lemos ainda. Só marquei. O texto de Romanos que nós vamos ler, Romanos capítulo 8, eu anotei, veja aí direitinho, está fixado. É esse texto que a gente vai ler. No texto que nós vamos aqui olhar, Paulo, ele pressente tribulações. E aí então ele escreve esta carta, Romanos capítulo 8, aos cristãos, preparando os cristãos para enfrentar as lutas. A verdade é que nós não estamos preparados para sofrer. Nós não estamos preparados para sofrer perdas e enfrentar lutas e tribulações. E olha, e essa ideia que se tem de pare de sofrer, gente, isso aí é tolice. Essa ideia é enganosa. Porque aqui nesta terra nós teremos aflições, sim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. A nossa segurança não está aqui, está lá, na eternidade com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Paulo disse lá em Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, amigos, veja, a Bíblia não diz que nós devemos evitar as dificuldades, mas a Bíblia diz que nós devemos suportar as dificuldades. É diferente. E mesmo sendo cristãos, queridos, nós vamos sofrer sim perdas, nós sofremos perdas, nós choramos, nós ficamos tristes, por vezes abatidos, nós enfrentamos as lutas, passamos por tantas dificuldades na vida. Você resolve um problema, amanhã surge outro problema, você resolve aquele outro problema e surge mais 2 problemas.
Essa é a dinâmica da vida, gente. Essa é a dinâmica. Ser um verdadeiro cristão, eu tenho entendido isso, tenho aprendido que ser um verdadeiro cristão é triunfar em meio às tribulações. É não desistir, nunca. E estarmos certos de que há uma esperança, há uma glória futura e há uma coroa da vida que está preparada para aqueles que amam a Deus. E aí, a pergunta que lhes faço nesta manhã: como é que nós podemos nos manter firmes em meio ao sofrimento? Como se manter firme? O que é que nós devemos fazer para não perder a fé em meio às lutas e às tribulações? Como é que nós devemos reagir diante dos problemas quando eles surgirem? E aí Paulo nos ajuda aqui, como eu mencionei para vocês que nós vamos ler. Eu vou lendo trecho por trecho e eu vou explicando aqui os trechos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Está com a sua Bíblia aberta? Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Em diante, tá? Eu vou ler aqui. Eu vou lendo e vou conversando com vocês sobre os versículos que a gente vai meditar. Paulo está dizendo o seguinte: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, deixa eu pontuar algumas coisas com vocês. Primeiro, anote aí. Anote. Como é que a gente tem que reagir? O que a gente tem que fazer diante das tribulações? Anote. Número 1. Escreva aí. Número 1. Não use chavões sem ter história. Escreva aí. Número 1. Não use chavões sem ter história. Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Mas que coisas, gente? Paulo está falando: que diremos, pois, à vista destas coisas? Mas que coisas? Deixa eu dizer para vocês. Muitos utilizam frases, chavões, sem ter história. Fazem declarações apenas porque os outros estão fazendo. Porque virou modismo. Sou vencedor. Eu tenho a marca da promessa. Sou apostólico. Sou cabeça e não cauda. São as frases que se tornam chavões. Vira moda. Todo mundo fala. Sem ter história. Dizem isso sem ter história. São declarações bonitas. Não estou falando que é feio, não é isso. Mas veja, são declarações bonitas, mas que por si só não dizem nada. Não têm efeito algum. São apenas frases de efeito e que não trazem consistência para a vida. Sabe uma coisa que eu escrevi ainda ontem no meu Twitter? Eu também tenho Twitter, Ronaldo Bezerra _. Eu escrevi no Twitter o seguinte: nós precisamos de uma fé com menos barulhos e frases de efeito e com mais consistência para os embates da vida. A gente precisa de uma fé assim, com menos barulhos de culto, menos agitação, menos frases de efeito e com mais consistência para os embates da vida. Gente, o apóstolo Paulo, ele podia fazer essa declaração. Ele podia. Para ele não era frase de efeito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele podia fazer essa declaração porque ele enfrentou dificuldades, ele enfrentou perseguições, calúnias, foi preso, açoitado, dado como quase morto, dado como morto. Enfim, tantas coisas. Paulo viveu lutas. Se você acha que você teve problema na vida, olhe para Paulo, ele teve muito mais do que você. 2 Coríntios 11, 24. Anote aí, 2 Coríntios 11, 24. Anote. Olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo o seguinte: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1.
Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, diz Paulo, 3 vezes. Uma noite e um dia na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de patrícios, de gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Olha quanta coisa. E ainda ele diz assim: além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Gente, quanta coisa Paulo enfrentou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas? Aí está. Tanta coisa que ele recebeu na vida. E aí então, meus amigos, como resultado de uma experiência de vida, aí como resultado, aí sim ele pôde declarar, lá como diz no versículo 37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí não era frase de efeito, não era modinha, não, era experiência de vida. Paulo disse: eu sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não eram frases de efeitos, amigo. Não era frase de efeito, não. Era história de vida, a história da vida de Paulo. Amém, gente? Sabe o que nós precisamos fazer então? A gente precisa olhar um pouquinho o nosso álbum de histórias, que você tem histórias na sua vida. Olha para o seu álbum, pega lá o álbum de histórias da sua vida e comece a relembrar as experiências passadas e se firme naquilo que Deus fez. E aí sim você vai poder declarar como Paulo, com toda a convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí sim. Aí sim. Porque durante a nossa existência, nós enfrentaremos muitas dificuldades, algumas maiores, outras menores. Enfrentar sozinhos, sem ter um auxílio, uma proteção, é muito difícil, gente, é muito desgastante. Mas Deus quer fazer parte da nossa caminhada e trilhar conosco também nos momentos de maiores tormentos. Agora basta você convidá-lo para estar com você. E Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Então, diante das tribulações, primeiro, você que está chegando agora, anote aí, primeira coisa, diante das tribulações, que eu acabei de conversar com vocês, não use chavões sem ter história. Foi o versículo 31. Segundo, seja comparativo. Seja comparativo. Versículo 32. Nós lemos o 31, agora o 32. Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo 32. Seja comparativo. Olha só. Deus sabe bem o que é passar dificuldades. E como nós precisamos de forças. Porque Ele mesmo esteve entre nós. E Ele sofreu as nossas dores. Então Deus sabe, gente. Tanto que Santo Agostinho, ele disse o seguinte: Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Deus teve apenas um filho sem pecado, que foi Jesus, mas não teve nenhum filho que não sofresse. Ou seja, até Jesus sofreu. Então Deus sabe o que é isso. Deus sabe o que é dor. Deus sabe o que é sofrimento. Deus nos compreende, gente, porque Ele entende o que nós passamos. Ele sabe o que nós estamos enfrentando. E muito melhor do que nós, Ele enfrentou a dor da própria morte. Sim, a morte
a dor da morte do filho dele. E ele fez isso por amor a nós. O próprio Deus se fez homem por nós. O próprio Deus se fez homem por amor a nós. Para que tivéssemos um referencial de luta e também para que soubéssemos o quanto ele se preocupa conosco, gente. Sabe que muitas vezes nós acreditamos que Deus se esqueceu de nós. É como eu costumo dizer, né? Às vezes a gente tem aquela ideia de que Deus colocou o nosso nome no papel, escreveu o nosso nome no papel e jogou fora. A gente tem uma ideia de que Deus nos abandonou e que Ele não vai nos ajudar nas dificuldades. Mas eu posso dizer para você, seja comparativo. Compare. Nós podemos ser comparativos. Você pode pensar o seguinte: se Deus me deu Jesus, que era a pessoa mais querida que Ele tinha, Ele não poderá me ajudar nessa situação? Gente, Deus deseja inclusive que nós façamos comparações. Ok, faça. Não há problema algum. Não há problema algum. Faça comparações. Por várias vezes, Deus falou com o seu povo comparando-se a outros deuses. Deus dizia para o seu povo, o povo de Israel: há Deus melhor do que eu em Israel? E aí você vê os salmistas, né? Os salmistas diziam, por exemplo, o Salmo 89, versículo 8, diz o seguinte: ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Quem é? Com a tua fidelidade ao redor de ti. Salmo 113, 5. O salmista diz: quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus que habita nas alturas? Seja comparativo. Êxodo 15, 11. Êxodo 15, 11, anote. O Senhor, ó Senhor, quem é tu? Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirado em louvores, realizando maravilhas? Quem é? Miqueias 7,18 diz assim: quem é Deus semelhante a ti, hein? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Quem? Ele não retém a sua ira para sempre, porque ele tem prazer na sua benignidade. Seja comparativo. Interessante, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo de Israel no Egito, ele se apresenta como o Eu Sou, e o seu nome seria lembrado de geração em geração. Por isso, meu irmão, minha irmã, como diz o Salmo 34, 8, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Seja comparativo. É o que Paulo está colocando aqui, no versículo 32. Vamos lá, continuando. Estamos falando sobre tribulações. Qual deve ser a nossa atitude nas tribulações? Número 3, anote. Número 3. Não aceite acusação. Não aceite acusação. Versículo 33 agora. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Gente, como é que Deus vê as dificuldades que nós estamos enfrentando? Como é que Deus olha para as dificuldades que você vive? Deus nunca lida com você e conosco querendo nos reprovar, nos acusar, nos destruir. Deus não faz pegadinha, gente. Ele não fica jogando cascas de banana no meio do caminho para a gente pisar e levar um belo de um tombo. Deus deseja nos aprovar. Por isso nós não devemos aceitar a acusação de ninguém, gente. Não aceite acusação sobre a sua vida, porque é Deus quem nos justifica. Ele é o justo juiz. Ele é o nosso juiz. E mesmo se formos injustos, e mesmo se formos infiéis, a Bíblia diz que Ele permanece justo e fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo.
2 Timóteo 2,13, né? 2 Timóteo 2,13. Nós pensamos por vezes que as motivações e atitudes de Deus são para nos destruir. Muitos pensam que Deus tem o desejo de permitir tribulações na nossa vida para nos quebrar. Simplesmente porque nós não estamos sendo o que Ele deseja que sejamos. Então Ele se vinga da gente. Então Ele permite uma tribulação para quebrar mesmo com a gente, para destruir a gente, para arrebentar com a nossa vida. Mas a gente não pode pensar assim, porque Deus não é vingativo. E Ele não tenta ninguém com o mal, porque Ele é a essência do bem. Tiago 1,13 diz: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Gente, Deus não se aproveita da nossa dor e do nosso sofrimento para nos acusar. E nem permite que os outros façam isso. Quem estiver fazendo isso é aquilo que a Bíblia diz, Hebreus 10:31. Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você tem feito isso, se você tem acusado as pessoas dos erros que elas cometeram, eu digo para você, cuidado, porque dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31, porque Ele não nos acusa. Quem somos nós para acusar alguém? Cuidado com os julgamentos que fazemos precipitados. Cuidado. Mateus 7, versículo 1 e 2, Jesus disse: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Cuidado. Cuidado. Sabe que, infelizmente, tem muita gente, meus amigos, infelizmente, tem muita gente que tem sido agente do inferno. Agente do inferno. Infelizmente. Agentes de Satanás quando acusam os irmãos. Gente, o olhar de Deus para nós não é um olhar de acusação. Não é um olhar de destruição. As mãos de Deus não são ásperas. E nem o abraço de Deus é esmagador. Deus sempre nos dá oportunidades de arrependimento, de reconciliação. O Salmo, anote esse Salmo, gente. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5 diz assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Gente, Deus é bom e pronto a perdoar. Salmo 86, 5. Se você nesta manhã se aproximar de Deus, Ele vai se aproximar de você e Ele vai te restaurar. Achegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Número 4. Anote aí. Eu disse o número 3 é não aceite acusação. Número 4, não aceite condenação. Não aceite condenação. Não aceite. O que é que diz lá o versículo 34 de Romanos 8? Vamos ver? Quem os condenará? Diz Paulo. Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Não aceite condenação. Nunca diga ou aceite alguém dizer o seguinte para você: olha, isso é o fim. É o fim para você, acabou tudo para você. Ninguém tem a sentença final da sua própria vida. Condenação é dar a sentença final. As circunstâncias difíceis que nós vivemos, que você está enfrentando na sua vida, não significam o fim da sua história. É apenas um capítulo que se encerrou. Pois Deus ainda, gente, não terminou o livro. E até que Deus coloque um ponto final na sua história, você ainda pode declarar Provérbios 23, 18. Porque certamente acabará bem, não será frustrada a minha esperança. Certamente acabará bem, não será frustrada a minha esperança. Deus ainda não terminou de escrever a história da sua vida. Sabe, nós não fomos criados para vivermos uma vida torta. Alguns até dizem o seguinte: você nasceu assim,
esse é o seu karma, aprenda a conviver com o seu destino. Existe uma ideia, sabe, gente, isso é errado. Existe uma ideia que Deus nos criou para nos ferir, para machucar a gente, para que a gente seja sofredor e padecermos. Essa é uma ideia errada. O roteiro de Deus para a sua vida é de dar a você um fim desejável e abençoador. Efésios 2:10. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Nós somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. Deus quer te dar um fim bom e desejável. Entenda o seguinte, como diz o texto, nós precisamos lembrar que Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Jesus intercede por nós. Então, não vai ser o diabo, as circunstâncias ou as pessoas que vão dar a última palavra sobre a sua vida, sobre o problema que você está passando. Você está enfrentando tribulações? Não é o diabo que vai dar a última palavra sobre você. Não são as pessoas que vão dar a última palavra sobre a situação que você está vivendo. Mas quem dá a última palavra ainda é o Senhor, o Todo-Poderoso. Como diz a Bíblia, Provérbios 16:1, anote. Provérbios 16:1. Anote isso. O homem traça os seus planos, mas a resposta certa, a última palavra, vem dos lábios do Senhor. Então não aceite condenação sobre a sua vida, porque Deus deseja realizar uma obra na sua vida. Ele tem promessas para cada área específica da sua vida e Ele vai cumprir com tudo aquilo que Ele disse a seu respeito. Portanto, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10:23. Número 5, anote aí. Diante da tribulação, como reagir, como agir. Anote aí, número 5. Nenhuma tribulação pode mudar o caráter de Deus. Nenhuma tribulação pode mudar o caráter de Deus. Olha o que é que diz o versículo 35 em diante. Anote aí. Anote aí. Versículo 35 em diante. Olha só. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Nenhuma tribulação pode mudar o caráter de Deus. Anote isso. É o número 5. Nenhuma tribulação. Amigos, deixa eu contar uma história para vocês. É uma história verídica, tá? É uma história verídica, verdadeira. Aconteceu mesmo. Diz que 2 missionários jovens, eles foram evangelizar uma tribo de índios Aucas. E eles foram mortos brutalmente. Porque era uma tribo de índios que não tinham contato com a civilização. E passado um tempo, a viúva de um dos missionários encontrou uma agenda do seu marido em casa. E dentro dessa agenda estava escrito o seguinte: nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Ela pega a agenda do marido que havia falecido, foi morto brutalmente. Este missionário foi morto. E ela pega depois de um tempo a agenda do marido, e quando ela está folheando, ela vê lá escrito, viu o que ele escreveu: nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Gente, o que significa isso? Em outras palavras, o que nós sabemos a respeito de Deus quando tudo está bem na nossa vida
é o mesmo que nós sabemos a respeito de Deus quando tudo está mal. Nada muda. Não muda em nada. Deus não muda. O que diz as Escrituras? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não é isso? Então, não permita que as pessoas ou as circunstâncias determinem os conteúdos do seu coração. Para você vencer na vida, seja o que for, aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós não podemos permitir que os outros determinem os conteúdos do nosso coração e daquilo que nós aprendemos sobre o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus não mudou, não muda. Aquilo que você aprendeu a respeito de Deus quando tudo estava bem na sua vida, continua sendo a mesma coisa. Você pode estar enfrentando situações, dificuldades difíceis na sua vida, mas não muda. Nunca questione nas trevas aquilo que você aprendeu a respeito de Deus na luz. Não questione, porque Deus não mudou. As circunstâncias podem mudar. As pessoas podem mudar. Mas Deus não mudou. Ele continua sendo fiel. Veja, por exemplo, vou dar um exemplo. Judas. Lembra que Judas traiu Jesus com um beijo? Jesus não permitiu se deixar levar por sentimentos estranhos, mesmo discernindo que o beijo de Judas era um beijo falso. Ele sabia que Judas ia trair. Jesus manteve a mesma ternura de sempre, mesmo depois do beijo mesquinho de Judas e falso. Sabe o que eu fico pensando, gente? Muitos deixam os outros dominarem os seus sentimentos. Não permita isso não. Algumas mulheres acabam dizendo o seguinte: o meu marido fez eu matar os meus sentimentos e hoje eu sou uma pessoa de pedra. O meu pai fez tanta coisa comigo quando eu era pequeno tal, e hoje eu sou uma pessoa insensível. Fez tanta coisa cruel dentro de casa que hoje eu sou uma pessoa dura. Tem outros que dizem ainda: eu ando muito frio na minha relação com Deus porque as pessoas me decepcionaram muito na igreja. Gente do céu. Em outras palavras, a pessoa ofendida está dizendo que aquele ofensor, que foi um odioso e mesquinho, é dono dos seus sentimentos. Quando você faz isso, quando você fala essas coisas, você está dizendo que quem te ofendeu é dono dos seus sentimentos. E que você reage à vida movido por aquilo que o ofensor fez com você. Você está preso a isso. Larga disso. Em nome de Jesus. Larga disso. Sabe, meus amigos, Jesus não foi reativo a Judas. Não foi reativo. Jesus não se moveu de maneira diferente por aquilo que Judas fez. Jesus não ficou amargo na vida, duro na vida, por causa das atitudes dos outros. As nossas ações devem ser independentes das provocações dos outros. Nós precisamos ser proativos, que significa estar no controle, ser criador de novas situações e não andar a reboque do outro. Jesus foi proativo, gente. Ele poderia ter agredido Judas, poderia ou não? Poderia ter falado um monte para Judas. Ele poderia ter ficado bravo com Judas, porque ele sabia que Judas iria trair. Mas o que ele fez? Ele agiu com mansidão, com compaixão, com amor e ternura. Ele não mudou. Nada mudou os conteúdos do coração de Jesus. Veja o exemplo de Jó. Ainda nós falamos de Jó ontem, né? O tema de ontem foi interessante, falamos sobre a vida de Jó. Jó, como nós conversamos ontem, embora estivesse sofrendo, porque ele havia perdido, vocês viram ontem, né? Ele perdeu filhos, ele perdeu o gado, as riquezas, perdeu seus bens, né? Perdeu a própria saúde. Ele declarou: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veja, Jó não permitiu que a sua mulher, que o incitou inclusive a blasfemar contra Deus, ela disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Jó não permitiu que a sua mulher e as circunstâncias da vida mudassem os conteúdos do seu coração e do que Deus era para ele. Ele não permitiu. Não permitiu. Sabe, nós seremos mais que vencedores, amigos. Eu quero finalizar com vocês esse tema dizendo o seguinte: nós seremos mais do que vencedores se estivermos alicerçados no amor de Deus. O caráter de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. Deus é amor. E o seu amor é incondicional. Nada poderá mudar o amor de Deus por nós. Você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. Porque Ele ama você. Ele ama você. É diferente de concordar com as atitudes. Tem gente que às vezes mistura isso. Deus pode não concordar com aquilo que você está fazendo, porque Ele não compactua com o pecado. Mas Deus separa a atitude da pessoa. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele ama pessoas. Deus ama você. Você não precisa fazer nada para conquistar o amor de Deus. Tem muita gente que se relaciona com Deus pensando que assim, Deus acorda de mau humor, né? Será que Deus está me amando hoje? Já sei, para a gente conquistar o amor de Deus, vamos cantar uns 7 hinos, hein? A gente canta uns 7 hinos, a gente dá uma oferta na igreja, a gente evangeliza, e aí a gente vai conquistar o amor de Deus. Gente, que loucura é essa? Que evangelho é esse? Isso não existe. Deus já provou o amor dele para você. Quando que ele provou? Simples. Simples. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele provou o amor dele por cada um de nós quando Ele entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar, em nosso favor. Deus ama você. E nada, como diz Paulo aqui, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz aqui, olha só, nem a morte pode separar, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o futuro, nem presente, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Então eu finalizo para a gente orar aqui. Eu quero orar por você nesta manhã e abençoar a tua vida. Ainda que as circunstâncias da vida, o desemprego, as doenças, a falta de dinheiro, a falta de compreensão, ainda que tudo isso que aconteça, diga que Deus não ama você. Mesmo assim, você declare hoje pela fé que Deus ama você e que Ele quer o teu bem. Ele quer você muito bem. E nada e ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que traz vida a cada um de nós. Obrigado pelo teu amor, como nós ouvimos nesta manhã. Nada poderá nos separar do teu amor. Nada, nada, nada. E nós queremos te agradecer e te louvar por isso, Pai, porque nós somos alvos do teu amor. O Senhor nos ama profundamente, com amor eterno. O Senhor nos amou, como diz a tua palavra, Jeremias 31:3. Com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu. Nós somos amados do Senhor. Obrigado por este amor que é derramado na nossa vida. Apesar das tribulações, das lutas que nós vivemos, Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama. E nós não queremos questionar, nesse tempo de lutas, de trevas na nossa vida, aquilo que nós aprendemos sobre o Senhor, enquanto tudo estava bem. Não queremos questionar, porque o Senhor não mudou.
O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós te louvamos pela tua palavra e te agradecemos porque nós podemos descansar nestas verdades. Nós podemos descansar nestas verdades. O Senhor é bom, o Senhor é muito bom. Eu quero orar por aqueles que, Senhor, nesta manhã estão enfrentando lutas, estão enfrentando tribulações, estão passando grandes dificuldades na vida. Senhor, haja com misericórdia, atenda o clamor do teu povo, atenda as orações do teu povo, onde eles estiverem agora, cada irmão que está aqui nesta conexão, conectado nesta live, onde eles estiverem, que eles sejam ministrados por ti. A tua graça e o teu favor esteja sobre a vida deles, guardando, protegendo, livrando do mal, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu peço ao Senhor que a tua graça seja abundante na vida dos meus amigos, que eles sejam tocados, curados, guardados, protegidos. Abra portas de emprego, Senhor amado. Pai amado, Senhor, o problema na família, com os filhos, seja qual for a luta, que o Senhor coloque a tua mão poderosa para guardar, para livrar, para abençoar nesta manhã. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém, amém e amém.